Tipo, ele é 9 mais 1, sabe? A posição dele interfere na quantidade. Sim, o que é estranho é que o 0, ele significa nada. Aí tu põe 1 mais nada igual a muito mais que 1. Muito mais que 1, exatamente. Então, eu acho que ele surge muito mais com essa necessidade da gente, tipo, de otimizar as nossas contas, de um sistema que seja muito mais fácil de fazer conta, por exemplo. Porque o sistema posicional, a gente coloca o 99 em cima do 73, subtrai os dígitos e dá o resultado, sabe? No romano não é assim. No romano tem um monte de letra lá, tudo concatenada, que é mó difícil. Vai fazer umas contas de subtração no romano. Uma merda, sabe? Mó difícil. Então, eu acho que o grande lance do 0, eu acho que, se eu não me falha a memória, é nisso. Quando a gente tem essa necessidade de... A gente leva o nosso sistema para um posicional, sabe? Para um sistema posicional. Como é que foi a tua experiência estudando matemática na Finlândia? Nossa, foi muito legal. Foi um marco, eu acho, na minha vida. E eu não percebi na hora que tinha sido um marco pra matemática, assim. Porque pessoalmente não preciso nem dizer, né? Uma experiência fora, estudando num lugar fora, só maravilhoso. Você já teve uma experiência de ir pra fora, Arthur? Não pra um lugar que eu queria muito ir, tipo a Finlândia. Eu já fui visitar alguns. E é mó legal, você conhece um monte de gente, um monte de comida. Socialmente a gente sabe que é incrível. Mas matematicamente, pra mim, foi um marco que eu só reconheci depois. Porque quando eu fui pra Finlândia, eu fui muito, tipo... Tinha umas bolsas rolando, tinha a oportunidade de ir. Aí eu falei, beleza, então eu vou fazer o quê? Vou ver se dá pra eu ir. Deixa eu tentar me organizar aqui. Comecei a me organizar, enviar documentação, não sei o que lá. E aí chegou no momento que eu tinha que escolher o país. Porque era, tipo, entra com a documentação e depois você escolhe o país. E aí quando chegou na época de escolher o país, eu tinha a opção Alemanha, Portugal e Finlândia. Acho que eram essas 3 opções que tinham. E aí eu falei assim, eu quero ir muito para poder ter uma experiência com uma língua nova. Então eu descartei Portugal. E aí quando eu comecei, eu falei, não conheço nada da Finlândia. Deixa eu começar a pesquisar. Sei que ela é o quê? Principal país de educação. Aí eu falei, isso já é uma coisa legal, sabe? Tipo, o que eu posso ir lá aprender com os caras para poder trazer para uma educação melhor? Dado que minha iniciativa com matemática era trazer uma matemática mais acessível, né? Aí eu comecei a ver, tipo, a terra do Angry Birds, a Nokia cria lá, um monte de gelo. Eu falei, que maravilhoso. Aí eu descobri uma coisa que foi muito crucial pra mim. Porque na Alemanha eu ia ter que falar alemão, que eu não sabia. E pra Finlândia, eles também falam, a primeira língua deles é o finlandês, mas lá todo mundo fala inglês. Eu falei, então eu acho que eu vou me dar melhor lá do que na Alemanha. E foi aí que eu decidi a Finlândia. E chegando lá eu falei, eu acho que meu maior objetivo é conhecer uma escola finlandesa. E aí eu consegui o contato com uma professora da universidade que me colocou em contato com um professor de escola, uma escola pública da região. E, porque, enfim, escola pública, todas as escolas lá são públicas, são pouquíssimas as escolas particulares. E aí eu consegui acompanhar durante uma semana a escola, assim. Foi muito legal. Isso foi uma das experiências mais incríveis, assim. Porque eu falei, o que tem de tão especial aqui que não tem no Brasil, sabe? O que a gente tá fazendo de errado? E assim? o que tem lá? Olha, acho que a primeira coisa, tem pouca gente. É muito mais fácil organizar um país desse tamanho, que territorialmente é do tamanho de São Paulo, né? E tamanho de pessoas, sei lá, um 16º de São Paulo, né? Pouquíssimas pessoas. Então eu acho que é muito mais fácil organizar, menos gente. E eu acho que é cultura, é muito sobre a cultura. Ju, o material é muito diferente? Não. A gente vê, lá eles vêm em função, vê as mesmas coisas que a gente vê na escola aqui. É um currículo muito parecido. Ju, lá a estrutura da escola... Não, é uma sala de aula com as carteiras, a galera senta na sala de aula. Tinha nada demais na estrutura da escola? Não. Era uma escola que tinha... Não era uma escola que estava largada, sabe? É uma escola que estava ali, tem um recurso, consegue criar um ambiente legal para as crianças. Tem uma biblioteca que funciona. Tem comida na escola para as crianças, sabe? Tipo, todo o básico de uma escola tem. As carteiras estão lá limpinhas, o banheiro está organizado, tem papel higiênico no banheiro, sabe? Quando eu mudei da escola pública para escola particular, a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, lá tem papel higiênico, sabe? Tipo, a gente tem uma escola pública hoje no Brasil que não dá comida, que não tem acesso à informação dentro de uma biblioteca. Às vezes a biblioteca tá lá e não tem bibliotecário, sabe? Para atender essa criança. Então, assim, tem esses recursos, mas em questão de conteúdo, é o mesmo conteúdo. Mas eu sinto que é muito cultural, assim. Então a gente tem... Lá eles sentam em duplas e eles não conversam. Você imagina isso, você tá do lado do seu amigo e aí você tá, tipo, prestando atenção na aula. Sabe? Então, eu acho que é uma questão muito cultural. Tem uma pia dentro da sala de aula.
E aí, e por que tem uma pia, né? Porque é muito frio, você precisa lavar a mão, você precisa, né, enfim, fazer alguma coisa assim. Tem uma pia lá no meio da sala de aula. Eu já imagino no Brasil a galera, tipo, uhul, chuveirinho, sabe? Tipo, sei lá, consigo imaginar um monte de coisa. Bexiguinha, vai estourar nas costas do professor. Então, eu senti que é muito cultural, sabe? Tem menos alunos dentro de uma sala de aula, que isso é imprescindível. Então, o professor consegue dar uma atenção mais personalizada para esse aluno. Você lembra quantos tinham na sala? Ah, umas 25 pessoas. Acho que era isso. Mas eu consegui ter noção disso quando eu tava lá, porque essa escola especificamente, ela também atendia alunos de intercâmbio, de ensino médio. E aí, quando você vê que tem você vai chegando aqui pra gente, né? Tem um espanhol, tem um português, tem uma rapaziada, né? Mexicano, tem americano, tem uma rapaziada ali de vários lugares. Você vai chegando perto do Brasil, né? Você vai vendo que a aula já é completamente diferente. Todo mundo já conversa, já se entrosa mais. Aí o professor se adapta àquela situação, né? De tipo, então vamos fazer uma aula mais argumentativa, uma aula mais expositiva, né? Tem tem esses recursos básicos ali que estão garantindo o ambiente acontecer. Então ele também tem essa flexibilidade de mudar a aula para acontecer ali também. Mas é muito cultural, assim. Tu acompanhava as aulas lá onde tu ficava sentadinha dentro da sala? Tu ficava circulando pela escola? Sim. Ou tu acompanhou uma turma só? Eu acompanhei 3 turmas, 3 professores diferentes. Então, eu conheci a escola, conheci o material, conheci a biblioteca. Fui um dia só para conhecer as instalações. Aí um dia eu fui só para acompanhar, alguns dias para acompanhar uma professora que dava uma aula bem expositiva. Então era giz, lousa, contando as coisas na parede, na lousa. Tava todo mundo lá, sentadinho em dupla, sem conversar. Fui acompanhar uma professora que dava uma aula em grupo. Então, eles tinham grupos separados de alunos que eles resolviam problemas juntos, assim. A professora ficava circulando entre esses grupos. E acompanhei esse professor que dava aula para os intercambistas. Então, foram 3 turmas que eu fui ali 1-2 semanas acompanhando as aulas deles, assim. Ah, entendi. Na turma dos intercambistas era um pouquinho diferente. Eles tinham que se adaptar à cultura da galera. Tinha mais calor, sabe? O pessoal conversava mais. Aí eu não sei, talvez uma cultura de... Não sei, tô só levantando hipóteses aqui. Um pessoal muito sofrido, né? Tipo, foi muito tempo dominado pela Rússia, muito tempo dominado pela Suécia. Tem toda uma questão cultural ali, de confiança, de o que faz, deveres, né? Enfim, que forma essa pessoa para ser muito quieta, muito reclusa, ou, enfim, ter muito respeito ali naquele ambiente, sabe? O clima também acho que faz isso, né? É muito frio, muito frio. E acho que o cara tende a economizar energia, né? Socialmente falando, inclusive, né? E vai ficando cada vez mais fechada. Isso foi em Helsinki, né? Na capital. Foi em Helsinki. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei um semestre da graduação. Então eu fiz um semestre ao invés de fazer um semestre na USP aqui, eu fiz um semestre na Aalto University, que ficava numa cidade vizinha, assim, mas bem próximo de Helsinki. Eu mesma morava em Helsinki. E essa escola era bem próxima de onde era a universidade. Que aí foi esse contato que eu fiz uma disciplina de intercambista, porque é isso, recebe muita gente, sabe? Como o país tem muita estrutura, tem recurso, enfim, eles abrem muitas portas, né? Então eu tinha muito intercambista, assim, na época que eu fui, tinha muita gente indo principalmente pro mestrado. E aí tinha uma disciplina só para conhecer a cultura da Finlândia, assim. E aí eu conheci todos os intercambistas daquele semestre, assim, que estavam visitando, né? E como é que é a cultura da Finlândia? O que eles ensinam para você sobre a cultura deles? Eu achei muito doido que eles falavam sobre coisa assim, política, econômica e muita coisa social, assim. Uma coisa que me marcou muito foi que a professora deu um questionário pra gente fazer com um finlandês. Aí e depois a gente ia juntar todas as respostas para ver lá, né, ver uma estatística do que a gente tinha recolhido, né? E aí tinha uma pergunta que era assim: quando você conhece, vai começar uma conversa com alguém, você fala: "Oi, tudo bom?" O que um finlandês vai responder? Oi, oi tudo, ou oi tudo e com você? E a resposta mais marcada era: oi tudo. Tipo assim, eu tô te respondendo, você tá me perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu não tô nem aí. Eu quero saber se você tá bem ou não, sabe? Tipo, eu não quero puxar essa conversa aqui. Então eles são muito na deles, assim. Vou responder só o que tu me perguntou. Eu não vou ser grosseiro, sabe? Eu vou te responder, mas talvez eu não continue essa conversa, sabe? Então esse era foi o mais assinalado, assim, na época. Mas eles são bem reclusos. Eu morei com uma finlandesa, uma senhora. Ela me contou muito da cultura, assim.
E convivia muito com os finlandeses que recepcionavam os intercambistas. Então, já eram os finlandeses mais amigáveis, assim, os que estavam mais sociáveis, assim, que estavam dispostos a fazer aquela função, assim. Mas de uma maneira geral, você vê no ônibus, no mercado, eles são cada um, tipo, esperar o ônibus, forma uma fila, assim, não precisa nem falar distanciamento de 1 metro, sabe, que a gente tem agora. Já faziam antes, assim. Questão de organização, assim, da cidade, muito doido, porque muito frio. Então, a rapaziada quase não fica na rua, sabe? A rua é justamente um lugar transitório. Então, ônibus, todas as estações de ônibus são embaixo da terra, que sai de um shopping. Mas, por exemplo, o ônibus vai passar ali na sua rua, você abre um site, procura o ônibus, vê que horas ele vai passar. Vai passar 5h37, beleza. 5h35 eu vou sair de casa, vou atravessar a rua, e 5h37 o ônibus vai passar na sua frente, sabe? Porque é o mínimo possível para você ficar na rua, sabe? Então é tudo cronometrado, super funciona. Questão de segurança também. Tive amigo que perdeu carteira no centro da cidade. Voltou depois de 3 horas, a carteira tava lá, sem nem tocar na carteira, sabe? Tipo, não é minha, eu não vou tocar, sabe? É meio que umas ideias dessa. E o custo de vida lá é muito caro, né? Altíssimo. Eu fui em 2014, né? Foi o primeiro semestre de 2014 que eu passei lá. Mas assim, um quartinho em Helsinki eu pagava, tipo, 500 euros, assim. Nossa. Tipo, sei lá, um absurdo, né? Pensar assim, morar lá era caro. Aí o ônibus eu tinha pela universidade, mas, tipo, o litro de leite, assim, era tipo, sei lá, o litro de leite era 3 euros. É um absurdo, é muito caro, porque nada dá na terra, né? Sim. Nada dá. O que dá lá? Batata e porco. Tem que importar tudo, né? Aí uma coisa legal aqui no mercado tem, por exemplo, limão. Aí eles têm uma bandeirinha pra falar de onde vem aquele limão. Especialmente o limão vinha do Brasil. Aí ficava lá, Brasilia Line, sabe? Tipo, aí todas as frutas, assim, aí eu sabia, eu gosto mais da fruta que vem da Espanha do que do morango que vem da Espanha do que vem da Holanda. Aí, sabe, tipo, dava pra se localizar assim. Porque nada é da Finlândia. E como é que era a alimentação lá, almoço e janta? O que se come lá? Eu comia no bandejão da universidade. Aí era muito legal, que é muito diferente do bandejão aqui da USP. Você pagava um valor base. E aí você tinha direito a uma bebida, que é ou aquele leite, sabe? Que